Reprogramação celular para recuperar a visão. Em dezembro de 2020, um grupo de pesquisadores liderado pelo cientista David Sinclair, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, publicou um artigo na revista Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, um estudo em que foi usada a reprogramação celular para recuperar a visão de camundongos que tinham glaucoma. Estes camundongos tinham glaucoma por causa do envelhecimento, já que o glaucoma é uma doença relacionada ao envelhecimento, e ao aplicar a reprogramação celular nos olhos dos camundongos, os olhos rejuvenesceram e os camundongos conseguiram voltar a enxergar. A reprogramação celular é uma técnica em que você muda as características e a função da célula. Então, você talvez já tenha se questionado, né? Todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. Então, elas têm exatamente as mesmas instruções do que elas têm que fazer, de como elas têm que se comportar, de que proteínas ou outros produtos elas têm que produzir. Porém, a gente tem vários tipos diferentes de células no corpo, né? As células dos nossos olhos são diferentes das células da nossa pele, do nosso coração, do nosso fígado. Mas se elas têm a mesma instrução, né, que é o DNA, o mesmo livro de receitas, por que elas se comportam tão diferentes? Isso ocorre porque as células, na verdade, têm uma programação. Apesar de elas terem as mesmas instruções, não é toda a instrução inteira, não é o DNA inteiro que elas vão usar para o seu dia a dia. Então, as células do coração usam alguns genes e outros não. E que, por exemplo, as células do olho vão usar alguns genes que a célula do coração usa, mas também outras que não usa, e vice-versa. E também a programação vai dizer o quanto, né? Então, por exemplo, se no DNA fala, célula, você tem que produzir essa proteína. Às vezes uma célula do coração tem que produzir muito, uma célula de um músculo, sei lá, do braço tem que produzir pouco. Então, tudo isso tem a ver com a programação celular, que é quais genes do DNA, do mesmo livro de instruções que a gente tem, quais deles vão ser usados. E quem regula essa programação da célula é o epigenoma, que são estruturas que ficam no entorno do DNA. São elas que vão dizer qual partes do DNA vão ser lidas, né? Quais partes vão realmente ser usadas pela célula. Então, foi desenvolvida essa técnica chamada reprogramação celular, que é quando você muda essa informação, né? Quando você diz para a célula, você estava produzindo esta proteína, você estava se comportando dessa maneira, agora eu quero que você se comporte de outra maneira. Você muda essa instrução, você faz uma alteração nesse epigenoma, nesse entorno da célula. E isso, inicialmente, começou, na verdade, com uma pesquisa de um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka, que inclusive ele recebeu o Nobel de Medicina, porque o que ele estava tentando fazer, na verdade, é que ele estava tentando transformar células adultas em células tronco. Porque assim, toda célula, inicialmente, começa como uma célula tronco, né? Você já deve ter ouvido falar das células tronco embrionárias, que elas têm a capacidade de virar qualquer célula do corpo inteiro. E na época, estava tendo um pouco de limitação no uso de células-tronco, especialmente as células-tronco embrionárias, por questões éticas, né, do embrião, se é vivo ou não, se pode usar ou não o embrião, enfim, aí já são outras questões, né, são questões éticas. Mas aí, como estava meio indeciso essa questão de se podia ou não usar a célula-tronco embrionária, como se sabe que a célula-tronco embrionária, e na verdade qualquer tipo de célula-tronco, ela passa por um desenvolvimento, ela passa por uma reprogramação em que ela vai mudando o comportamento até chegar numa célula somática, né, que são as células normais do corpo, as não tronco, como sabe-se que isso ocorre naturalmente, esse cientista pensou, será que não dá para fazer o caminho inverso? Pegar uma célula somática, né, uma célula que não é célula-tronco e transformar numa célula-tronco? Então, esse pesquisador descobriu que sim, que se você ativar 4 genes, que tem o apelido de OSKM, por causa são tipo as iniciais do nome de cada gene, ele descobriu que se você ativar esses 4 genes, você consegue transformar uma célula somática numa célula pluripotente, que é parecido com uma célula-tronco. Então, você consegue como que reverter o desenvolvimento dela, você consegue reprogramar essa célula para que ela
pareça mais com uma célula-tronco, para que seja como que num estágio de desenvolvimento anterior. E a partir dessa célula pluripotente, né, que na verdade se chamam células pluripotentes induzidas, né, porque elas foram induzidas a esse estágio de pluripotentes. Como se descobriu que dava para fazer isso, começou a se estudar também outras formas de usar essa reprogramação. Então, uma coisa que se descobriu é que se você, esses 4 genes OSKM, você também podia usar eles não para fazer com que a célula somática, né, a célula não tronco, voltasse num estágio de desenvolvimento e se comportasse como uma célula tronco. Você também podia usar essa reprogramação, usar esses genes para rejuvenescer a célula. Então, se você deixasse os genes agindo por menos tempo, em vez da célula voltar todo o desenvolvimento dela e virar uma célula semelhante a uma célula-tronco, né, essas células pluripotentes induzidas, na verdade o que você fazia é que você rejuvenescia a célula. Porque uma outra coisa que a gente até já falou nos vídeos aqui, as células vão envelhecendo com o passar do tempo, elas vão acumulando danos e isso se verifica muito no epigenoma, justamente nesse entorno do DNA. Todas essas instruções sobre que partes do DNA têm que ser usadas, né, para a célula funcionar normalmente, no tecido em que ela está, elas vão se alterando. Isso é uma das coisas que faz com que o nosso corpo todo passe a funcionar mal, porque a célula já começa a funcionar errado, né? Era para ela, por exemplo, você tem um carro que pode andar no máximo até 80 por hora, mas aí recebe uma instrução que ele tem que andar a 100, mas andando a 100 ele vai quebrar, ele não vai funcionar direito. Então é uma coisa parecida que acontece com as células no corpo. Vão mudando essas instruções, vai mudando o epigenoma, vai mudando quanto de tal proteína tem que ser produzida, qual proteína tem que ser produzida, e a célula vai funcionando mal, vai envelhecendo. Então, justamente se você ativar esses genes do epigenoma, esses 4 genes OSKM, mas não por muito tempo, não o tempo para reprogramar completamente, virar uma célula-tronco, mas para reprogramar só um pouquinho, na verdade o que você faz é que você rejuvenesce a célula. Se você mede a idade epigenética da célula, você vê que a célula está mais jovem, ela se comporta como uma célula jovem. Isso foi descoberto já há um tempo, né? Como eu falei, o Yamanaka ganhou o prêmio Nobel de Medicina, acho que foi de 2012, por descobrir a reprogramação para transformar uma célula somática numa célula pluripotente induzida. Depois se descobriu que, em vez de fazer todo esse processo, você parasse ele um pouco antes, você conseguia fazer essa reprogramação que você só rejuvenescia a célula. E aí, recentemente, né, como eu falei, em dezembro de 2020, um grupo de cientistas liderados pelo professor David Sinclair, que é um professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles testaram fazer isso para rejuvenescer o olho de camundongos que tinham glaucoma causado pelo envelhecimento, né? Era um glaucoma relacionado ao envelhecimento. E o que aconteceu é que quando eles aplicaram esses genes de forma a rejuvenescer as células e não de forma a reprogramar completamente, né? Eles fizeram esse processo que você para mais ou menos no meio. Quando eles fizeram isso, eles acabaram... O que aconteceu foi que rejuvenesceu o tecido do olho do rato, do camundongo, rejuvenesceu o tecido dos olhos dos camundongos e, como rejuvenesceu, o glaucoma se curou. Os olhos se tornaram jovens novamente e os camundongos voltaram a enxergar. Nesse caso, desse experimento do David Sinclair, eles, em vez de usar os 4 genes, né, do Yamanaka, que é o OSKM, eles usaram só 3, o OSK, porque teve alguns estudos, né, em camundongos, em ratos, que verificaram que se você usava também o gene K para fazer esse tipo de reprogramação, às vezes acontecia de surgirem tumores. Então eles resolveram usar só o OSK e fazer essa reprogramação só pela metade, né, para que as células rejuvenescessem em vez de voltarem completamente a um comportamento célula-tronco. Bom, então essa é mais uma pesquisa muito interessante. Essa área de reprogramação celular, talvez você já tenha ouvido falar, tem muitas empresas surgindo nessa área. Tem uma enorme que surgiu nos Estados Unidos com investimento inicial de bilhões de dólares, mas é uma área muito interessante, está sendo muito pesquisada pela ciência do rejuvenescimento, para que a gente possa tratar as doenças relacionadas ao envelhecimento, para
para que a gente possa curar essas doenças e para que a gente possa prolongar a vida humana, né? Para que a gente tenha uma maior longevidade, que os seres humanos possam viver por mais tempo e serem mais saudáveis também por mais tempo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.